Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo de um grupo de substâncias orgânicas muito importante que são os polímeros, substâncias que estão presentes no nosso dia a dia e, portanto, também muito comum nos vestibulares, no Enem e nas provas finais do ensino médio da Química Orgânica, tá certo? Bora lá, hoje nós vamos fazer um estudo sobre os conceitos iniciais e também algumas classificações importantes sobre o tema, tá certo? Então, primeiro, vamos do conceito pelo conceito, o que são polímeros, tá certo? Então, se a gente for buscar aqui na própria etimologia da palavra, esse prefixo poli, ele remete a muitas, a várias, e o sufixo meros significa partes. Então, nós estamos falando de substâncias, de moléculas que são formadas por muitas partes. Mas que partes são essas? Na verdade, polímeros são moléculas gigantes, são macromoléculas que são formadas por unidades básicas, pequenos pedacinhos que se ligam, grudam-se um a um, chamado de monômeros. Então, polímero é uma sequência de monômeros. É uma grande quantidade de pequenas moléculas chamadas monômeros. Daí a importância da gente saber quando uma molécula, porque qualquer molécula pode ser um monômero, qualquer molécula pode promover essa união e formar essas grandes moléculas? A resposta é não. Esta reação que forma esses polímeros é chamada, essa conexão é chamada de polimerização. Então, polimerização é o termo que a gente usa para descrever a união entre os monômeros formando essa molécula gigante que são os polímeros, tá certo? Professor, como é que eu sei que uma substância é potencialmente um monômero, ou seja, que ela pode polimerizar, que ela pode formar um polímero? Se você pensar, por exemplo, nos plásticos que são polímeros, e perceba a importância dos plásticos, né? A grande variedade de plásticos. Como que eu sei que é possível um monômero formar uma substância ser um monômero, ou seja, ela formar um polímero? Vamos lá. Existem basicamente duas condições que levam à formação de um monômero, de um bom monômero. Primeiro, a presença de insaturação, tá certo? Os compostos insaturados, eles apresentam essa segunda conexão entre dois átomos, ou uma terceira, pode ser uma dupla, pode ser uma tripla, e esta próxima conexão, a segunda ou a terceira, é uma ligação mais fragilizada, uma ligação mais frágil, mais fraca, que é a ligaçãozinha π. A primeira conexão é a ligaçãozinha sigma, a gente já fez uma aula sobre teoria da ligação de valência, onde a gente descreveu, vou deixar o link aqui, as ligações sigmas e π, e essa segunda ligação a π é uma ligação mais fraca, tá certo? Então, quando eu tenho uma molécula insaturada e eu promovo aqui uma ação, uma força, né, no meio, eu posso quebrar mais facilmente essa segunda ligação e, consequentemente, abrir uma valência em cada carbono. Então, imagine eu pegando N quantidade desta molécula, que é o eteno, comercialmente chamado de etileno, tá certo? Aplicando aqui uma forma de energia, aí eu quebro essa dupla ligação e agora este carboninho pode fazer mais uma conexão e aquele lá. Se eu fizer isso para essa N quantidade de etenos ou de etilenos, eles vão se grudar uns aos outros. Cada carboninho vai se ligar na valência livre do outro, formando uma molécula gigante que a gente chama de polímero. Professor, como você vai representar isso aqui, mostrar essa conexão entre esses N quantidades, milhares de etilenos aqui? Então, a gente tem uma linguagem. A gente coloca a unidade básica, que é o monômero, daí a gente coloca um colchetes aqui fechando esse pedacinho, mostrando, olha, esse pedaço vai se repetir N vezes, entendeu? Isso é muito legal. Esta é uma forma de polimerização famosa, a gente vai estudar ela particularmente, já no final dessa aula, não saiam daí, que é a polimerização de adição. Esse monômero ele vai ter a massa molar igualzinha à soma esse polímero, perdão, vai ter a massa molar igualzinha à soma das massas molares desses monômeros, tá certo? Porque eles apenas vão se grudar. Quando quebra uma ligação, a massa, obviamente, não se modifica. Mas existe uma outra condição para a polimerização, é que o monômero ele tenha 2 ou mais pontos reativos na sua estrutura. Professor, o que é ponto reativo? Fácil de reagir, né, que tem facilidade de reação. Isso acontece quando a gente tem elementos muito eletronegativos ligados, por exemplo, a hidrogênio, no caso das aminas, no caso dos álcoois, que tem a hidroxila, no caso dos ácidos carboxílicos. Quer dizer, esse hidrogeninho muito polarizado ele pode sair com facilidade. Então, se você tem numa mesma molécula 2 pontos reativos, você pode retirar com facilidade essa hidroxila ou hidrogênio, no caso aqui a hidroxila, e lá do outro lado também. Quer dizer, essas moléculas podem se ligar infinitamente. Então, quando você tem uma molécula que tem 2 ou mais, pode ter mais. Se tiver mais, até vai gerar estruturas tridimensionais, isso vai gerar propriedades muito interessantes aos polímeros. Mas eu vou pegar uma molécula diferente para você enxergar uma outra possibilidade. Olha só, isso aqui é uma diamina, que é um diácido, né? E aqui é uma diamina. Então, nós temos aqui ó, esse hidrogeninho muito polarizado, ele também sai com facilidade. Então, imagina só a interação entre essa hidroxila e esse hidrogeninho aqui, ó,
né? E aí a saída de uma moléculazinha de água aqui pode unir aqui. E obviamente que isso pode se estender. Se você colocar N quantidade de ácido com N quantidade dessa diamina, você pode promover a interação lá e aqui isso se estender infinitamente, aí, teoricamente, os polímeros podem formar, podem se agrupar nos monômeros ali de forma infinita, tá certo? Teoricamente. Na prática, obviamente, há uma restrição de equipamento, de condições, de meio, etc. e tal. Então, particularmente, isso aqui é um polímero famoso que vai surgir desta polimerização, que é o nylon 66. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa polimerização. Então, como é que eu sei que potencialmente um monômero é bom para polimerizar? Ou ele tem insaturações, ou ele tem 2 ou mais pontos reativos. Um diálcool, uma diamina, um diácido carboxílico, entendeu? Ali dá para você interagir os 2 pontos reativos e formar uma estrutura gigante lá, tá ok? Vamos a algumas classificações dos polímeros. Então a gente já sabe o conceito, a gente já sabe como é possível identificar um potencial monômero, tá certo? A partir de 2 pontos reativos ou de insaturação. Agora a gente precisa fazer algumas classificações importantes dessa estrutura pronta, ou seja, desse polímero. Então a primeira classificação que eu estou colocando aqui é quanto à ocorrência. Existem, apesar da ideia de polímero dar uma sensação de sintético, de artificial, por causa dos plásticos, talvez especificamente, os polímeros têm uma ocorrência natural. Então existem polímeros naturais, como os carboidratos de forma geral, celulose, amido, glicogênio, como as proteínas que estruturam toda a matéria orgânica viva, tá certo? Os ácidos nucleídeos, a borracha, né? Nós temos o látex, né? Oriundo da Revés brasiliense, ou a seringueira, ele polimeriza e forma borracha natural. Apesar de nós entendermos como isso acontece, então produzimos outras borrachas, até com qualidade superior ou com características diferentes, são as borrachas sintéticas. Por quê? Porque existem os polímeros naturais, mas nós aprendemos a polimerizar, nós sabemos identificar um bom monômero, então nós polimerizamos também, isso nós chamamos de polímeros sintéticos, tá bom? O artificial, sintético normalmente que copia a estrutura original e artificial é que ele imita a estrutura original. Então o nylon, por exemplo, né, os poliésteres, polietilenos, plásticos de forma geral, PVC, está aqui uma gama, né, quase que infinita nas possibilidades de formação de plástico. Se você pensar que o Kevlar, colete à prova de bala, é feito de um plástico chamado Kevlar, um polímero, tá certo? Bom, essa é uma classificação quanto à ocorrência. Outra classificação é a natureza da cadeia. Existem polímeros que têm uma cadeia homogênea. O nome já é conhecido nosso, da classificação dos compostos orgânicos, né? Então ele tem uma sequência de átomos de carbono, mas existem polímeros que têm uma cadeia heterogênea, então você tem uma presença de um heteroátomo na estrutura. Uma classificação é só para não deixar intimidar. Então o cara fala assim, o polímero heterogêneo. É a mesma classificação da cadeia carbônica que a gente fez lá no início da química orgânica, tá certo? Então, polímeros homogêneos, polímeros heterogêneos, tá certo? Outra classificação importante é quanto à estrutura final do polímeros. Existem polímeros que são lineares. Linear não significa que é uma cadeia normal, ela pode ser ramificada também, tá bom? Eu vou mostrar a contraposição. No caso aqui, é uma cadeia normal, ela não é ramificada, mas poderia ser ramificada também. O fato de ser linear é que ela é uma sequência que não interage com outra sequência. Ela não é tridimensional, tá certo? Esses polímeros lineares, eles são interessantes porque eles vão formar plásticos que são chamados de termoplásticos, o nome é sugestivo, né? Significa que eles podem ser moldados. Você aquece, derrete eles, você põe no molde e gera a estrutura que você quer lá, tá certo? Um patinho de plástico. Tá ok? Se não gostou, esquenta ele, derrete, faz um cachorrinho de plástico. Nada a ver. Ok. Mas se ele não for linear, ele é o quê? Esse polímero é tridimensional. E se ele for tridimensional, isso é muito legal. Tá aqui um exemplo bem importante, um dos primeiros plásticos, se não o primeiro plástico, que é chamado de baquelite, sem se importar com o nome agora, mas ele é um polímero tridimensional. Quer dizer, você tem pontos reativos que vão poder fazer com que esse polímero se estenda por todas as partes do espaço. Quando isso acontece, esse polímero ele é termoendurecente ou termofixo. Quer dizer que se você aquecer, ele não pode ser moldado, ele não derrete. Ele chega a queimar, né? Ele destrói a estrutura química disso aqui, mas ele não consegue ser moldado.
Por isso são muito utilizados em soquetes de lâmpadas, em cabos de panela. Então, quando que um polímero é termofixo, o termo termofixo é importante, muito comum às vezes vestibulares, quando esse polímero tem uma estrutura tridimensional. Um exemplo clássico é esse aqui da baquelite. Depois a gente vai conhecer cada um dos polímeros individualmente, tá bom? Pelo menos os mais importantes. E quando a cadeia for linear, mesmo sendo ramificada, mas não há interação, né, entre duas ou mais ligações entre duas ou mais dessas cadeias, esse polímero ele é termomoldável. Você pode moldar, aquecer e formar aí estruturas diversas, e aí tem uma aplicação bem grande, tá certo? Outra classificação é quanto à disposição espacial desse polímero. Ele pode ser do tipo tático. Tático, professor, existe uma ordem, obedece uma ordem os monômeros. Por exemplo, ó, tá vendo aqui? Ó, você consegue ver as repetições bonitinhas. Ó. CH2, daí tem um fenilzinho pendurado, CH2, fenilzinho pendurado, CH2, fenilzinho pendurado. Pode até ser que você tenha uma ordem, mas existe uma ordem que não e que se repete igualmente. A gente chama isso aqui de... Como que é o nome disso aqui? Esse aqui é um isotático e esse aqui é um indiotático, alguma coisa assim. Eu vou colocar a correçãozinha aqui para vocês depois no vídeo, beleza? Então perceba que tem ó, fenilzinho para baixo, CH2, fenilzinho para cima. CH2, fenilzinho para baixo, CH2, fenilzinho para cima. Tá vendo? Obedece uma ordem à alocação dos monômeros. Agora, se ele não obedecer uma ordem, nós chamamos esse polímero de atático, tá certo? Acho que é idiotático, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar aqui passandinha aqui para vocês, tá bom? Então, esse polímero, quando ele não tem uma ordem, olha só, fenilzinho para a sua direita, CH2, fenilzinho para a esquerda, daí CH2, fenilzinho para a esquerda, quer dizer, não existe uma repetição lógica disso. Esse polímero é atático. A importância disso aqui é que pode gerar estruturas amorfas, estruturas cristalinas, coisas como, por exemplo, assim, transparência, resistência mecânica, tudo isso pode ser determinado pelo fato de um mesmo polímero ser tático ou atático. Perceba que todos esses três polímeros aqui são dos mesmos monômeros, tá certo? Que é o poliestireno, um polímero importante que vai gerar o isopor, né, quando expandido. Bom, existe também uma classificação entre copolímeros e homopolímeros. Eu estou colocando só o termo copolímeros para mostrar o que é. Esses copolímeros são polímeros que são formados por monômeros diferentes. E isso aumenta praticamente assim, infinitamente as possibilidades de fazer um polímero. Porque você pega um monômero e interage com um monômero diferente dele. Então não existem polímeros que são formados só por monômeros iguais. Quando os monômeros são iguais, nós chamamos de homopolímero, né? Homo igual. E quando os monômeros são diferentes, nós chamamos de copolímeros. Então, esse polímero é um copolímero porque os monômeros que deram origem a ele são diferentes. Você pode usar 2, 3 diferentes. Imagina as possibilidades, né? A grande diversidade de borrachas que existem, por exemplo, são porque nós usamos copolímeros. Usamos um monômero e outro e isso vai gerar uma característica física e química diferente na substância formada, tá certo? E para a gente fechar, há uma classificação a mais importante, acredito, que é quanto ao tipo de reação que o monômero sofre para promover a polimerização. Então, existem os polímeros que são de adição, quer dizer, eles vão sofrer uma reaçãozinha de adição. A reação de adição é aquela que ocorre assim, com bastante especificidade nos compostos insaturados, em ciclos que têm menos do que menos do que 5 carbonos, mas nós vamos focar nos polímeros de adição que tem um grupinho especial que a gente chama de grupo vinílico, que é essa dupla ligação, pode até ter uma tripla ligação, mas que lembra muito o radicalzinho vinil, que é um radical com 2 carbonos saturados. Então a gente chama isso de esqueleto vinílico. Então quando o composto, o monômero, ele tem esse pedacinho aqui, não importa o que mais tem ligado, mas ele tem esse pedacinho aqui, esse monômero ele é chamado de vinílico e ele vai gerar essas reações de adição, que é a reaçãozinha que a gente já discutiu, como no caso da obtenção do polietileno. O exemplo primeiro que eu dei é um polímero que tem um monômero insaturado, quebra a dupla ligação. Quebrando a dupla ligação, a gente vai ter uma sequência. Nesse caso, o monômero é o etileno, comercialmente falando, o polímero é chamado de polietileno. Aliás, o nome do polímero usa-se o prefixo poli e o nome do monômero ali na sequência, certo? É um polietileno, ok? Bom, se não for um polímero de adição, então o que é um polímero de adição? Um polímero que é formado a partir de uma reaçãozinha de adição. Essas reações acometem esses monômeros que são insaturados, tá certo? Lembrando, a massa molar do polímero vai ser igual à massa molar da soma de todos os monômeros. Isso é uma coisa legal para você conseguir determinar se um polímero é de adição ou não.
A massa daquilo que formou é igual à massa daquilo que se somou lá no início, tá certo? Os outros polímeros, quer dizer, outra reação importante de formação de polímeros é de condensação. Os polímeros de condensação são aqueles que são formados quando os monômeros interagem, normalmente eles têm aqueles pontos reativos, 2 ou mais que eu falei, e sai uma pequena molécula ali durante o processo. Normalmente é água, mas pode ser um ácido halogenídrico, tipo HCl, HBr, pode ser amônia. Essa saída, então dá uma olhadinha, eu estou pegando o mesmo exemplo lá de trás, essa saída aqui, ó, de uma molécula de água, que vai sair aqui infinitamente, perceba que o polímero formado, ele vai ter uma massa molar menor do que a soma das massas molares dos monômeros, porque vai sair pequenos pedacinhos, vai sair N quantidade de água aqui também, porque cada monômero aqui, cada parzinho de monômero vai interagir a partir dessa reaçãozinha chamada de condensação, tá certo? Esse aqui é o famoso nylon 66, só por curiosidade, mas 6, porque tem 6 carboninhos no ácido e tem 6 carboninhos na diamina aqui. Se fosse ácido nylon 68, teria 6 aqui e 8 aqui e assim por diante, tá bom? Mas eu vou falar desses polímeros na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos selecionar alguns polímeros importantes do dia a dia, sua aplicação, a gente vai dar uma olhadinha na estrutura, sua obtenção, tá certo? E a gente fecha estudo de polímeros aí. Queridos, tchau, tchau!